Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, que tem como objetivo de linkar a medicina de ponta com você. Gostaríamos de agradecer à Escola do Pensar, que cede esse espaço para a gente produzir conhecimento para a população. Hoje nós temos um convidado especial, Maurício Teixeira que estudou medicina lá na Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia. Isso. Veio para São Paulo, fez neurologia aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui se especializou no mesmo hospital, lá na Faculdade de Medicina da USP, no grupo de cognitivas, então estudou muita demência, né, muito distúrbio de comportamento. Para entrevistar o Maurício, Dr. Edson Chu, professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP, e eu, Marcelo, doutor pela Faculdade de Medicina da USP. Maurício, muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, Marcelo. Primeiro eu queria agradecer, né, ao convite, né, a primeira vez que eu participo de um podcast. Né? Bem-vindo, seja bem-vindo. E é isso, eu estou muito lisonjeado, né, agradecer a você, ao Edson também. E eu acho que a gente vai poder trazer muitas informações importantes hoje, né, para esclarecer e conscientizar a população desse tema que é muito importante, está muito em voga aí nos dias atuais. Né? Exatamente, né? Maurício, vamos começar com o básico. Queria perguntar para você o que é cognição, essa palavra meio complicada aí, que alguns não sabem direito o que é. Fala para gente, o que é cognição? Então, perfeito. Vamos começar do básico, né? Primeiro, quando eu falo, né, que eu fiz neurologia e a minha subespecialização é em neurologia cognitiva e do comportamento, né? Então, assim, comportamento, acho que a maioria das pessoas sabe o que significa, né? Agora, cognição. Cognição, basicamente, que antigamente as pessoas falavam, né? As funções cerebrais superiores, as funções cerebrais mais complexas, né? Mas o que significa isso? Basicamente, né, são algumas funções que o cérebro faz, né, e que dependem de algumas redes neuronais específicas, né? Eu vou exemplificar, que eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, a atenção, né? Então, a atenção, ela é uma função cognitiva, né? Então, você manter o foco em uma determinada tarefa, isso é uma função cognitiva. Existe uma rede de neurônios que se especializa exatamente em manter o foco atencional. Outra função cognitiva, que a gente, nas neurociências, a gente chama de funções executivas, mas que, para os leigos, né, eu costumo dizer que é o raciocínio, né? Basicamente, é você conseguir manipular informações na mente, né? Então, por exemplo, quando eu vou pedir para você gravar um número de celular, então você grava mentalmente o número de celular, vai ali, pega um papel e escreve ele. Para você fazer isso, você precisou manter essa informação na sua cabeça, no seu cérebro, né? Você precisou manipular essa informação para depois você escrever. E depois essa informação, ela se perde. Você não vai lembrar o número que pediram para você gravar 5 anos atrás. Você vai saber onde achar. Né? Exato. Então, assim, o planejamento, né, a capacidade de você planejar etapas, fazer atividades em várias etapas, né? Você programar o seu futuro. Né? A memória, que eu acho que a gente vai falar bastante sobre ela hoje, a memória é uma função cognitiva. Né? Existe uma via específica para a memória. A linguagem, né? Comunicação, você se comunicar com as pessoas, a linguagem é uma função cognitiva. E a própria capacidade de reconhecimento, né? Então, você reconhecer que isso é um celular, que isso é uma caneca, né? Um microfone, né? Você saber se localizar no espaço, né? Tudo isso depende de redes muito específicas do nosso cérebro. Tá? E a gente consegue testar cada uma dessas redes, né? E em algumas situações, uma dessas redes específicas pode estar cometida e a outra não. Então, por isso que a gente costuma, né, separar em várias funções cognitivas, porque a gente consegue testar elas, né, separadamente. E as diferentes esferas da cognição, né, as modalidades da cognição, que o pessoal chama de domínios cognitivos, né, também envolvem os diferentes comportamentos. Eu ia te perguntar do comportamento adequado. Isso, né? Por exemplo, comportamento alimentar faz parte das funções nervosas superiores e cognição,
Por exemplo, comportamento sexual, comportamento alimentar, comportamento social, ou seja, a questão do comportamento é uma função cognitiva no cérebro. Vamos falar, você quer complementar? Não, eu falei perfeito. Eu acho que é por aí também, Exatamente. né? Porque às vezes a pessoa tem um comportamento inadequado num ambiente, ela, né? Às vezes a cognição pode estar comprometida, né? Está tudo interligado, né? Tá tudo... Cognição e comportamento, tá tudo, um depende mais do outro do que a gente imagina. Exatamente. Bom, Maurício, vamos falar um pouquinho da memória, depois a gente vai fazer, aqui o Edson vai dar uma complementada. Quais os tipos de memória que a gente tem? Perfeito. Então, essa pergunta já começa com algo muito importante, né? Você saber que existe mais de um tipo de memória, né? Então, saber que em alguns casos você pode ter um tipo de memória prejudicado e outro não, né? Mas como que a gente diferencia memórias, né? Então, a gente tem as memórias que a gente chama memórias declarativas, memórias explícitas, né? Que são aquelas memórias que a gente expõe elas, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem a memória que a gente chama memória episódica, né? Que para a doença de Alzheimer, ela é muito importante porque ela é acometida de forma precoce. Então, a memória episódica a gente também chama de memória autobiográfica. Por que isso, né? A gente fala episódica porque são dos episódios da nossa vida. Então, todos os episódios da nossa vida que a gente se recorda, então aquele aniversário quando você tinha 8 anos de idade, a sua festa de formatura, né, o casamento, o nascimento de um filho, tudo isso faz parte da memória autobiográfica, memória episódica, né? E existe uma via para a formação específica desse tipo de memória, né? Existe um outro tipo de memória que a gente chama de memória semântica. Qual que é a diferença, né? Por exemplo, para eu dizer que isso aqui é um celular, ou isso aqui é uma caneca, ou isso aqui é um microfone, eu tenho que saber o que é uma caneca, um microfone e um celular. Você tem que saber qual é o padrão de cada objeto para lembrar. Exato. Né? Eu já tenho que ter visto esse objeto antes, para eu saber o que é. Então, eu já tenho que ter aprendido o que cada coisa dessa significa na minha mente. E existe um local muito específico no nosso cérebro, né, que é ali na região dos lobos temporais, principalmente à esquerda, né, na parte mais anterior, que ela é como se fosse o nosso dicionário interno, né? Tudo de informação que a gente tem, né, de reconhecimento, de imagens, a gente vai lá nesse dicionário, que fica nos lobos temporais, e a gente vai e puxa essa informação. Então, se eu quiser, você me mostra uma caneta, você me fala, o que é isso? Eu vou falar, uma caneta. Para eu falar essa caneta, eu tive que ir lá no meu dicionário interno para buscar essa informação, né? Então, esse é um tipo de memória também específica, porque em algumas situações, por exemplo, se lesionar essa parte do cérebro, você pode perder mais esse tipo de memória. Você pode lembrar tudo o que aconteceu na sua vida. Então, eu lembro do meu aniversário, eu lembro como o dia da minha formatura, mas eu não consigo nomear uma caneca. Né? Então, isso é curioso, né? Mas acontece. E a gente tem essas memórias, são as principais, né? Que a gente fala mais, né? Que são as memórias que a gente expõe. E a gente tem outros tipos de memórias também, né? A gente tem um tipo de memória que a gente chama de memória de procedimento. Então, por exemplo, essa memória mais motora. Então, assim, quando você vai aprender a andar de bicicleta. Então, a gente lembra quando a gente é criança, né? A gente vai várias tentativas, né? A gente cai uma vez, cai duas, e depois a gente começa... Mas a gente fica se lembrando daquele movimento o tempo todo, né? Exato, não, eu tenho né? que fazer isso, aquilo, às dirigir, vezes, né? Dirigir, às vezes tem gente que acha que não vai conseguir dirigir, né? Muito difícil, e depois fica tudo automático, né? A gente não pensa hoje que vai dirigir, eu vim para cá, eu não estava pensando se eu ia passar marcha, se eu ia virar para a esquerda, assim, né? Como que eu boto o sinal para o lado, porque isso já tudo ficou automático, né? Então, isso existe uma memória para isso, né? A memória de procedimento. Para você fazer os procedimentos, seu corpo já faz isso que a gente chama no automático, porque é uma memória. Isso deve acontecer muito em esporte, né? Com certeza. Esporte, uso de instrumentos musicais, né? Então, são memórias que você demora para adquirir, né? Então, você precisa de muito treinamento para adquirir, mas, ao mesmo tempo, é uma das memórias mais difíceis de você perder, né? Ela fica muito solidificada no cérebro, né?
E tem uma outra memória que é muito interessante também, né? Que é uma memória que pouco se fala, a gente chama memória priming, né? Que vem do inglês priming, mas que eu costumo dizer que é como se fosse uma memória de gatilho, né? Então, é como se você tivesse um gatilho e esse gatilho desencadeia uma memória. Então, é muito comum, por exemplo, às vezes a gente sente um cheiro de uma coisa, né? Então, um cheiro de um perfume, né? Um cheiro de uma flor, um cheiro de uma comida, e a gente lembra de um episódio específico. Aquele dia que eu tomei café, né? Que foi um dia especial, que eu fui numa cafeteria com um amigo, né? Ou então aquele perfume de uma pessoa que era muito querida, que faleceu, né? Então, automaticamente, ao você ter essa percepção sensitiva, você desencadeia uma memória. Isso é uma memória que a gente chama de memória priming. Tem até Pode ser uma memória afetiva? Também, porque isso, o afeto, a emoção, também está relacionado com a solidificação de algumas memórias, né? Então, eles são muito importantes para você conseguir consolidar algumas coisas. Então, o afeto e as emoções também estão muito relacionadas com a cognição. Tem um vídeo que é muito interessante, depois eu passo para você. Passou para mim, eu acho. Para você colocar depois, que é de ficou muito famoso até, né? Uma senhora que era bailarina, né? Ex-bailarina, que ela tem doença de Alzheimer, e já um quadro mais avançado, e aí ela não conseguia nem fazer muitos movimentos direito, né? E colocaram um vídeo, um áudio para ela do Lago dos Cisnes, que era enfim, uma apresentação que ela fazia muito, né? E aí, quando começa a tocar essa música da apresentação, ela automaticamente se lembra dos movimentos, começa a fazer a dança que ela fazia, né? Então, essa memória ficou, apesar da memória autobiográfica dela mais recente, né? Foi se perdendo ao longo do tempo. Olha só que interessante. Edson, ontem a gente estava até fazendo o nosso roteiro lá do Einstein, o Edson falou uma coisa muito interessante, né? A memória do ser humano é restrita no cérebro, Edson? Como é que é? Conta aí pra gente. Vamos fazer essa brincadeira. Como é que o homem expandiu a memória dele? A memória, esse é um tema muito interessante. O ser humano começou a perceber que a memória ela não existe somente no cérebro. Por exemplo, no nosso organismo, nós temos a memória imunológica, por exemplo, em que entra uma determinada sequência de moléculas de um vírus, por exemplo, o nosso sistema imune reconhece essa sequência e passa a fabricar anticorpos contra essa sequência de moléculas, e isso retém na memória imunológica de tal maneira que anos após a pessoa ainda está imunizada contra uma determinada doença, por exemplo. Tem uma memória, né? Isso, então nós temos a memória imunológica. E o cérebro humano é tão assim fantástico que percebeu que as coisas físicas do universo também apresentam memória. O grande exemplo disso é o elástico, né? O elástico está num certo tamanho, nós esticamos o elástico, quando soltamos, o elástico volta para o tamanho inicial, né? Ou seja, o elástico, teoricamente, tem uma memória daquela posição prévia da borracha, por exemplo, né? Então, nós esticamos, ela volta para o mesmo lugar, por exemplo, ele tem uma memória daquela posição. E o ser humano, a nossa capacidade cognitiva é tão fantástica que o ser humano começou a perceber que o cérebro humano é incapaz de simplesmente reter todas as informações existentes no mundo. O que o ser humano fez com a sua capacidade cognitiva, né? Sua capacidade criativa? O ser humano começou a registrar as memórias, né, em pinturas, que nem Homem das Cavernas registrava tanto as escritas, assim como as figuras nas cavernas, nas pedras, por exemplo. E depois começaram a registrar nos papéis. O homem criou, a sua capacidade criativa, criou a linguagem escrita, né? Então começou a escrever livros, né? E começou a armazenar a memória não mais somente no cérebro da pessoa, e sim
A própria cognição fez com que o cérebro humano começasse a armazenar a memória nos livros, né? Até que hoje nós temos as grandes bibliotecas mundiais, né? A Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, por exemplo, não sei quantos milhões de livros. Imagine a quantidade de informação lá dentro, né? Simplesmente seria uma quantidade impossível de estar em um único cérebro humano. Né? Bom, e não satisfeito com isso, né, o que o ser humano fez? O ser humano, ele inventou, sou da época da fita cassete, né, em que se registrava isso, depois fita cassete, que se registrava. Peguei. Os meus amigos da minha o final da fita cassete. Infância sabem, fita cassete. Depois da fita cassete, o disquete. Né? Eu lembro que eu jogava videogame pela fita cassete. Eu também. Eu programei pela fita cassete. Aí depois o ser humano inventou o disquete, né? Atualmente o pendrive, né? E atualmente o nosso celular, por exemplo, é capaz de armazenar muita memória, o nosso celular. Muita memória. Então, o cérebro humano, a cognição, não satisfeito com tudo, deixou toda uma biblioteca na palma da mão. Uma extensão da nossa memória. Ou seja, o cérebro humano, além de armazenar informação no próprio cérebro humano, além de pensar e criar, né, o cérebro humano criou o celular. Né? E não satisfeito com isso, o que o ser humano está fazendo hoje em dia? Colocou toda a memória na nuvem. Né? Ou seja, não mais no próprio celular e também na nuvem. Né? E não satisfeito com isso, o nosso cérebro, a nossa cognição, começa a tentar criar a inteligência artificial. Que, na verdade, se nós formos pensar, a inteligência artificial, ela já é uma função cognitiva. Só que é uma função cognitiva não dentro do nosso cérebro, mas sim numa máquina, ou seja, num outro cérebro artificial criado pelo homem, que é o computador. Né? Ou seja, o cérebro humano ele é tão assim, fascinante, né, que atualmente nós temos várias formas de memória, né? Tanto dentro do próprio cérebro como fora do próprio cérebro, né? E o cérebro humano, não satisfeito com isso, já está criando a inteligência artificial para que ela mesma tente pensar. Olha só, e Maurício, você acertou a especialidade, porque a coisa mais cara que tem no equipamento é memória, né? Pois é. Não é verdade? Você vai comprar o celular, você vai ver o preço do celular, o celular começa com um precinho com a memória desse tamanhozinho. Aí quando a memória é grande, o preço é grande também. E para armazenar a memória na nuvem, hoje as propagandas, olha, quer expandir a sua memória, mas eu tenho memória dentro da minha cabeça. Não é bem assim, né? Você precisa das informações na nuvem, isso é caro. Né? Até que a nossa vida só tem significado graças à nossa memória. Nós só somos alguém nesse mundo graças à nossa memória e cognição. É a nossa memória e cognição que faz com que as pessoas reconheçam quem é o Dr. Maurício, o Dr. Marcelo, o Dr. Edson Chu, né? Graças à nossa memória. É a nossa memória e a nossa cognição que faz com que nós somos nós. E é o que nós temos de mais valioso. Claro, todos os nossos órgãos são importantes. Sim, mas o cérebro é importante. De igual importância, o nosso cérebro. Fala, Maurício. Perfeito, eu concordo com isso. Acho que a nossa memória nos faz quem a gente é. É o significado da vida. É o significado da nossa vida, né? Sem as nossas memórias, a gente se despersonaliza, né? A gente deixa de saber exatamente quem a gente é. Então, isso às vezes é um pouco... A gente tem alguns familiares, às vezes, pacientes que estão com já doença de Alzheimer mais avançada, né? E alguns familiares, às vezes, vêm falar com a gente, falam assim, doutor, minha mãe já não é a mesma pessoa, sabe? Ela não é aquela pessoa que ela era antes, né? Então, lógico que isso fases mais avançadas, a pessoa começa a ter essa característica de se despersonalizar um pouco. Muitas coisas ainda ficam, né? Muitas coisas ainda ficam. Mas a nossa memória é a base da gente, né? Só adiantando um pouquinho,
tá? Eu vou voltar aqui no nosso script, mas, por exemplo, um paciente com síndrome demencial, ele consegue perceber que ele está tendo a síndrome demencial? Ele tem essa decepção? Eu estou perdendo quem sou eu? Exato. Sim, muitos pacientes têm essa, que a gente chama insight, né? Essa percepção de que estão perdendo memória, né? Isso mais no começo, né? Isso é bem frequente, assim, pacientes que ainda não têm, ainda não deixaram de fazer muitas atividades de vida, mas que já estão com algumas queixas, né? Um esquecimento, já se perdeu em algum lugar, e eles mesmos começam a ficar preocupados, será que isso, o que pode ser isso, né? E, então, no começo da doença, sim, tanto que a gente conversa com os pacientes, explica para eles, né? E é super importante que eles entendam, né, o que está acontecendo com eles, né? Então, no começo, sim. Depois de um tempo, né, quando geralmente fala as demências degenerativas, né, que elas vão piorando ao longo do tempo. Então, aí a pessoa ela vai perdendo um pouco esse insight, né, essa percepção de que ela tem uma demência, por exemplo. Ah, né? entendi. Isso pode acontecer mais na fase, mas no começo é muito comum as pessoas entenderem que elas estão, e isso é o que mais angustia os pacientes, é esse começo da demência, né? Porque eles sabem que alguma coisa está diferente, que alguma coisa está estranha. Vamos emendar? Você define para a gente o que é síndrome demencial? Ou seja, o que é a demência? Perfeito. Então, assim, primeiro, é importante a gente diferenciar, né? Esquecimento... Isso não é importante, isso é fundamental. Porque tem muita gente que fala, doutor, eu estou esquecendo, eu tenho demência? Não necessariamente, né? Então, uma coisa é esquecimento, outra coisa é demência, né? Então vamos começar do básico, né? A gente primeiro começa da queixa, né? Do sintoma, o que a pessoa tem, né? Então, o mais comum das pessoas falarem é eu tenho queixa de esquecimento, né? Então, às vezes, a pessoa esquece um compromisso, né? Esquece o que fez no dia anterior. Né? É muito comum ter esquecimentos para fatos recentes, né? Principalmente quando a gente está falando de quadros degenerativos, doença de Alzheimer. Outras pessoas, isso aí é muito interessante, né? Queixam-se de esquecimentos, mas, na verdade, o problema delas não é na memória. Então, vamos lá, pacientes que têm quadros de ansiedade muito importante, pacientes que têm problemas de sono, né, que tem outras lesões cerebrais, entendeu? Em regiões específicas, eles podem ter o que a gente falou, por isso foi muito importante a gente falar mais cedo quais são as funções cognitivas, né? Então, quando a pessoa tem alteração da atenção, quando a pessoa tem alteração do raciocínio, para a gente conseguir consolidar uma memória, a gente precisa estar focado, né? Então, pensa você, quando você perde uma noite, se você teve um sono ruim, dormiu 3 horas de noite, no outro dia você vai estar como? Você vai conseguir gravar as coisas da mesma forma que você faz? Não. Depois do plantão, né? Depois de um plantão clássico, né? Então a gente sabe que a gente não fica, não é a mesma pessoa. A gente vai muito pelo automático. Eu vou agir muito. Meu dia vai ser pelo automático, sem muita condição de aprendizado. Exato. Mas aí eu vou dizer para você que você tem um problema na memória, no circuito da memória, não necessariamente. Provavelmente você está com alguma dificuldade atencional, uma dificuldade de você conseguir passar para o circuito da memória essa informação em primeiro lugar, né? Então, antes de memória, a gente tem que ter atenção, a gente tem que focar nas coisas para conseguir. Então, é muito comum a gente ter queixas bem assim, específicas. Eu coloquei minha chave e esqueci onde coloquei. Exatamente. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com ele. Você não tem esse problema, mas nós já temos aqui, né? A gente já está na idade do... sabe aquele cara? Sim. E aí, outro dia eu estava tentando lembrar o nome de um cara para ele. Aquele. Aí ele falou, aquele, eu sei. A gente tava com a foto do cara na nossa cabeça, mas não sai o nome. E para muita gente isso é demência, né? Eu tenho isso também, todo mundo tem, né? Mas... E piora com a idade, viu? Assim, isso é uma queixa que é muito frequente no consultório, né? E aí você vai ver essa queixa mais frequente em quem tem, por exemplo, familiares que têm algum tipo de demência. Então, todo mundo tem esse tipo, você trabalha, eu também trabalho, né? A gente tem uma vida normal, mas a gente tem eventualmente esses episódios de esquecimentos, né? Mas e que piora com a idade, né? Pode piorar, mas assim, em geral não costuma assim, trazer tantos prejuízos, né?
Quando isso traz um prejuízo para a sua vida, né, você deixa de fazer coisas por conta desse esquecimento, aí isso sim se torna um problema. Mas aí, por exemplo, a gente tem pessoas que têm familiares que têm doença de Alzheimer, familiares que têm algum tipo de demência, e elas têm esses esquecimentos que nós temos também, ou está desatenta, ou está muito ansiosa, ou ela está muito preocupada em ter Alzheimer no futuro. Às vezes essa pessoa começa a valorizar muito uma queixa de esquecimento que às vezes ela já tinha antes, uma queixa que começa a surgir, ela começa a dar mais atenção. Então a gente pega muito no consultório assim, né? Lógico, eu posso dizer que essa pessoa não vai ter um quadro demencial, que não vai ter uma doença de Alzheimer? Não posso dizer ainda, né? A gente vai precisar acompanhar, ver ao longo do tempo essas queixas, a depender fazer alguns exames, né, para excluir outras causas. Mas é importante saber que nem todo esquecimento é demência, né? E o que é demência? Demência é quando esses esquecimentos, a gente está falando de esquecimento que é o principal, mas podem ser outras coisas, alteração da linguagem, né, alteração de raciocínio de forma importante, alteração de reconhecimento, alteração de se perder em alguns lugares, é muito comum também, né? Então, quando isso começa a afetar o que a gente chama de funcionalidade. O que é funcionalidade? É as coisas que a pessoa faz, basicamente. Então, a pessoa está deixando de fazer coisas que ela fazia antes por conta das queixas cognitivas. Então, por exemplo, uma senhora que ia no banco, fazia mercado, né, ia no shopping, comprava roupa para as filhas, e aí agora ela não consegue mais fazer isso sozinha. Ela tenta ir no shopping, ela se perde. Ela tenta ir no banco, ela não sabe mais fazer conta direito. O mercado vira um labirinto. Exato, se perde dentro do mercado. Então, essa pessoa ela está deixando de fazer coisas que ela fazia antes. Então, a princípio, a gente poderia dizer que essa pessoa tem um quadro demencial, né? Então, a demência é uma coisa a mais das queixas de esquecimento. Quer dizer, não é só queixa de esquecimento. Não. Então, a linha tênue entre divisão da síndrome demencial para o esquecimento é você deixar de fazer as coisas essenciais da sua vida. Até cozinhar, se atrapalhar, Exato. etc. Né? Lógico, isso é uma graduação, né? Chega um momento que a pessoa começa a perder coisas básicas, né? Então, às vezes a pessoa não consegue se vestir corretamente, às vezes tem dificuldade de tomar banho, né? Mas, quando é mais precoce, podem ser coisas mais sutis, né? Então, no trabalho, a pessoa, ainda mais quem tem trabalho de alto rendimento, né? Então, começa a se atrapalhar muito no trabalho, começa a ter um rendimento que está muito inferior ao que era antes, né? Isso atrapalha, a pessoa deixa, às vezes é demitido do emprego. Então, nesses estágios iniciais podem ser coisas não tão muito importantes, né? Antes de a gente falar de testes cognitivos, que o Edson também vai entrar com uma participação, eu queria te perguntar o seguinte: Covid tirou muito o foco das pessoas. Exato. Covid, muita gente não consegue ter o mesmo rendimento que tinha no trabalho. Eu posso dizer que essa pessoa tem uma síndrome demencial, ou isso é um esquecimento, uma perda temporária do foco? Qual que é? O que você tem a dizer para essas pessoas? Perfeito. Então, assim, acho que a Covid, ela entrou muito, enfim, como uma dessas alterações, né? A gente ainda está entendendo ainda um pouco mais, né, sobre as alterações neurológicas da Covid, a Covid longa, o brain fog, né? Mas a gente vê muitas pacientes que têm Covid, né, com essas queixas cognitivas. Alguns têm queixas de esquecimento, mas muitos têm queixas, assim, de atenção, né? Não é a mesma coisa, né? Não é necessariamente a mesma coisa. Mas isso se manifesta como uma queixa de esquecimento, né? É muito frequente isso. E não necessariamente isso é demência, né? Isso, a pessoa tem que ver exatamente qual que é o grau disso, né? Então, a grande maioria das pessoas não evolui com demência, né? Evolui com um quadro, pode ter até alguma alteração cognitiva nos testes, né, que a gente pode fazer. Aí depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso, acredito. Mas a grande maioria das pessoas que têm essas alterações pós-Covid não tem um quadro demencial. Às vezes, quando o Covid é muito grave, né, aqueles pacientes que ficaram entubados na UTI, né, que tiveram muitas complicações, né, tiveram lesões cerebrais, aí nesses casos os pacientes podem até evoluir com um quadro demencial mesmo, assim, né? Secundário a esse Ou, internação de repente, grave. ele era um borderline, aí Então, cara que era assim, já estava, o cérebro já está aí. Já tinha uma que a gente fala uma reserva cognitiva mais baixa, né? Às vezes um insulto desse
pode fazer cair a ladeira, né? E nós ainda não sabemos como tudo aconteceu nesses últimos 3 anos. A síndrome demencial associada à infecção, à Covid-19, nós ainda não sabemos se ela é transitória ou se ela é definitiva. Então, nós temos que ter muito cuidado para falar com os pacientes nesse sentido, porque clinicamente a pessoa pode se expressar como uma síndrome demencial, né? Ou ter traços de demência, mas não podemos falar que tem uma demência propriamente dita. Vamos falar um pouquinho, antes dos testes, reserva cognitiva, isso é importante. Até saiu um videozinho infeliz, 2 meninas falando, olha, essa mulher veio para a faculdade com 40 anos, né? E assim, aqui a gente não vai julgar o mérito da questão, mas eu acho que é importante a gente frisar a importância de você na vida, continuar estudando e define pra gente o que é reserva cognitiva. Perfeito. Então, reserva cognitiva, né, é a capacidade que a gente tem de, digamos, reserva é tudo, né? Pensa na reserva de um tanque de gasolina que você tem. Não, reserva na minha conta do banco. Pronto, né? Para que serve uma reserva? É para você, enfim, passar por uma situação difícil bem, né? Então, digamos, você tem a reserva na conta do banco, para quando você estiver numa situação difícil, financeira, você poder usar esse dinheiro. Ou tem a reserva do tanque de combustível do carro. Por quê? Para você ter uma margem para você poder dirigir esse carro ainda. E até chegar no posto. No posto. Então, o cérebro, assim, é uma analogia, mas é mais ou menos parecido, né? Então, a reserva cognitiva, basicamente, é a capacidade que o cérebro tem de resistir, né, a insultos, né? Então, a gente sabe, hoje é muito claro, né, que existem vários fatores que fazem a gente aumentar a nossa reserva cognitiva, né? Deixar o nosso cérebro, digamos, mais resistente, né? Turbinado, né? Então, assim, principal, escolaridade, né? Estudo. Então, a gente sabe que o estudo, a escolaridade, ele aumenta muito a nossa reserva cognitiva, né? E um dos fatores, né? Depois a gente pode falar até melhor assim, mas um dos fatores preveníveis de demência, um dos principais fatores preveníveis de demência, principalmente em países subdesenvolvidos, é a baixa escolaridade. Então, é algo que é fundamental, né? E aí desde cedo, né? Desde cedo, escola, mas ao longo da vida, né, o estímulo cognitivo, né, a educação, ela é fundamental para a gente ter um cérebro saudável, né, que resista a todas essas intempéries, né, a todas essas... Então, estudar acima de 40 anos é importante, é com isso? certeza, com certeza. Acho que esse episódio foi muito infeliz, né, mas assim, levantou a discussão, né? E é fundamental. A gente tem que... Levantou a discussão. Toda a idade é a idade para a gente estudar, a idade para a gente se desenvolver. Não existe uma idade limite, um teto pelo qual a gente não aprende mais. A gente, né? Tem muita gente que fala assim, eu já estou muito velho para isso. Não existe isso, né? A qualquer momento, se você tiver esse interesse, é algo que é fundamental e vai te ajudar a desenvolver mais e vai proteger mais o seu cérebro, né? Muito bom. Edson? Eu sempre explico para os meus pacientes de que os órgãos do nosso corpo apresentam o que nós chamamos de reserva de função. Então, por exemplo, nós temos 2 pulmões. Se nós tivermos um nódulo no pulmão e o cirurgião for lá e tirar 1/3 do pulmão direito, por exemplo, a pessoa no pós-operatório sai respirando bem, sem falta de ar nenhuma, graças à reserva de função do restante do pulmão que restou. Né? Por exemplo, nós temos 2 rins. Se um dos nossos rins for lesado, o outro rim, graças à reserva funcional, também consegue dar conta às necessidades. Né? Então, o mesmo acontece com o nosso cérebro. Nosso cérebro tem o que nós chamamos de reserva de função. Até que o neurocirurgião vai lá, tira parte do lobo frontal, parte do lobo temporal, processo expansivo, por exemplo, e o paciente sai andando, cantando, raciocinando e trabalhando, graças à reserva funcional. É importante nós sabermos que
enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto jovem, o nosso cérebro está em formação. E, portanto, é muito importante nós estudarmos bastante. Quanto mais língua, melhor. Quanto mais habilidade de matemática, de ciências, melhor. Ou seja, o estudo nos ajuda a ganhar reserva cognitiva, reserva cerebral. Né? E nós precisamos aproveitar momentos da vida em que a plasticidade neural é mais intensa. Ou seja, a gente está mais ávido para jogar coisa para dentro. Isso, né? Ou seja, é fundamental que as crianças estejam na escola, né? Que estejam na escola e praticando esporte. É fundamental isso, porque tem a inteligência do esporte, né? O desenvolvimento cerebral graças ao esporte. Então é muito importante que as nossas crianças e adolescentes estejam dentro da escola, estudando e praticando esporte dentro da escola. Né? E quando nós estamos ficando velhos, né? Nós, 50 ou mais, né? Eu não sou velho, não. É muito importante nós tentarmos manter a nossa reserva, se possível expandir, claro, mas caso a nossa idade não permita expandir tanto, pelo menos é muito importante nós continuarmos estudando, continuarmos praticando exercício físico, esporte, né? Ou seja, é muito importante a continuação da aprendizagem da vida para nós podermos manter a nossa reserva. Então, o papel dos pais e dos gestores de saúde de uma população é fazer com que as crianças, adolescentes e idade adulta jovem ganhem, fazer com que eles ganhem reserva funcional no cérebro. E fazer com que a população já mais madura e os idosos, né, fazer com que eles permaneçam com as reservas, né, que perpetuem essa reserva, né? Como? Também estudando, também tendo atividade social, tendo esporte. Perfeito. Então você está acima de 40 anos, estude, vai fazer um bem danado para a sua vida, vá para a faculdade, faça um mestrado, um doutorado, faça o que precisar de ser feito. Como é que você testa a cognição, Maurício? Ótimo. Então, existem várias formas de testar a cognição, né? Existem formas mais simples e existem formas mais complexas, né? Isso depende também da queixa do paciente, né? E depende de onde que você está. Então, assim, no consultório, por exemplo, né? A gente já consegue fazer uma avaliação bem interessante da cognição, né? Existem alguns testes que a gente pode fazer, né? Nós temos testes de avaliação global da cognição, que a gente consegue saber um pouquinho sobre cada domínio desse, né? Então a gente pode ver um pouquinho da linguagem, a gente pode ver um pouquinho da memória, um pouquinho da atenção, do raciocínio, né? Do reconhecimento. A gente tem alguns testes mais consagrados, né? Que são, por exemplo, o mini exame do estado mental, né? Que é o mini mental que as pessoas falam. É o mais conhecido aí, É o mais conhecido, mais utilizado no mundo inteiro, né? Mas existem outros testes também. Existe o MoCA, né? Que é um teste um pouco mais complexo, mas que também é super fácil de fazer no consultório. Tem um teste que a gente usa muito, que é a bateria breve de rastreio cognitivo, que foi idealizada pelo professor Ricardo Nitrini. A gente usa muito no nosso ambulatório lá de cognição do HC. E aí existem vários outros testes que a gente faz na prática, né? Para avaliar direcionadamente cada um desses domínios. Isso no consultório mesmo. Quando a gente quer uma avaliação mais aprofundada, né, a gente pode encaminhar esses pacientes para uma avaliação neuropsicológica. Só uma perguntinha antes de você claro. entrar na avaliação neuropsicológica. Como é que é mais ou menos um mini mental para o meu ouvinte saber? Mini mental, o que a gente faz, né? Primeiro a gente tem algumas perguntas sobre orientação, né? Então a gente pergunta sempre orientação temporal, como que a pessoa está no tempo, né? Se ela sabe que dia que a gente está, que mês, que ano, que horas mais ou menos, né? E a orientação espacial. Então, se ela sabe que ela está num consultório, se ela sabe que ela está no hospital, né? Que rua que a gente está, a Aí cidade. você já testou duas memórias, né? Você já testou dois domínios, né? Dois domínios. E aí uma coisa, não exatamente domínios, mas duas formas
né, de orientação. A orientação temporal, isso é muito interessante, né, ela é acometida precocemente nos pacientes com doença de Alzheimer, né, então isso é muito importante a gente testar, né, então geralmente os pacientes, porque imagina, né, a doença de Alzheimer você perde a memória mais precoce, né, geralmente dos últimos dias, isso vai aumentando. Então a pessoa não consegue se lembrar de que dia é hoje, que mês que a gente está, às vezes ela erra o ano, então é muito frequente ter essas alterações na orientação temporal. Depois a gente parte para, a gente faz um pequeno teste de memória, né, então pede para ela gravar 3 palavras, né, depois a gente faz uma interferência com o cálculo, né? Então a gente já pede para ela subtraindo 100 menos 7, mentalmente, né? 100 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. E ela vai fazendo esse raciocínio mental, justamente para a gente testar aquela função, né? Ali das que a gente chama funções executivas, né? A atenção, o foco, né? Se ela consegue manipular essa informação mentalmente. Depois a gente pergunta quais foram aquelas palavras que a gente pediu para ela repetir, as 3 palavras, para ver se ela conseguiu guardar na memória essas 3 palavras, né? E aí depois a gente faz alguns testes de linguagem, né? Pede para ela repetir, para escrever, né? Para obedecer alguns comandos. E no fim a gente pede para ver a habilidade visoespacial, que é a capacidade que a pessoa tem de construir, né? De se localizar no espaço. A gente pede para ela copiar um desenho de 2 pentágonos interligados, né? Então, com isso, a gente tem uma avaliação meio que global, né, da cognição, e isso pode direcionar a gente a fazer uma avaliação mais específica, né, porque esse teste não dá um diagnóstico, né? É importante o paciente, por exemplo, quando você for aplicar o Mini-Mental ou quando você for aplicar algum teste desses para avaliar a cognição, o paciente está descansado, o paciente está calmo, tranquilo, porque acho que depois de um plantão, por exemplo, eu não consigo responder alguma dessas perguntas, né? Com certeza. Então, para qualquer uma dessas avaliações, o paciente tem que estar tranquilo, tem que ter dormido bem, né? Ele tem que estar no seu melhor, né? Para a gente poder avaliar. Mas é óbvio que essa avaliação, por si só, você fazer um teste desse, não dá diagnóstico de nada, né? O que dá diagnóstico é você saber a história, como que foi a evolução, como que essa pessoa vem evoluindo ao longo do tempo, né? Quais são as queixas que ela tem, e o teste ele ajuda a te dar um direcionamento, né? Então esse teste é um teste básico. Depois a gente aprofunda um pouco mais com alguns testes mais específicos, né? Então eu acho que aqui o problema principal talvez esteja na memória. Então a gente faz, por exemplo, a bateria breve, que é um teste que ajuda muito mais a gente ver a memória, né? E é isso, assim, quando a gente tem alguma dúvida, né, não fica muito claro para a gente, ou a alteração é muito sutil, a gente quer destrinchar mais qual domínio que está mais acometido, aí a gente pode fazer encaminhamento para avaliação neuropsicológica. Só mais uma pergunta, a família deve ser muito importante para o seu diagnóstico, então, né? Para a sua investigação. Fundamental, fundamental. Então, assim, a gente sempre recomenda que quem tem uma queixa cognitiva vá no consultório sempre com algum acompanhante, né? Isso é fundamental. E de preferência o acompanhante que mora com a pessoa, ou que tem mais relação, que sabe do dia a dia. A testemunha principal do que está acontecendo. Exato, porque imagina, a pessoa está com esquecimento, você vai perguntar para ela o que está acontecendo, ela não vai saber te passar talvez com tantos detalhes quanto você gostaria, né? Então você precisa de um acompanhante até para dizer como que era a funcionalidade, né? O que a pessoa fazia, o que ela deixou de fazer, né, por conta disso. Então sempre é fundamental a pessoa que tem essas queixas, né, irem acompanhadas para o consultório. Então, para que nós possamos caracterizar a síndrome demencial, primeira coisa, há necessidade de uma queixa. E essa queixa tem que ser uma queixa cognitiva, de alteração cognitiva. E nem sempre o próprio paciente percebe das suas dificuldades cognitivas. Por isso que a testemunha é importante. Isso, por isso que muitas vezes o paciente não está se queixando. O paciente fala, não, eu não percebo nada, para mim está tudo bem. Então, frequentemente acontece isso, do paciente achar que está tudo bem com ela mesma. Agora, às vezes, quem vai com o paciente é o familiar,
que vive com a pessoa, e o familiar que fala, olha, ele não era assim, ele tinha uma memória boa para isso, para aquilo, ele tinha um comportamento adequado para isso ou para aquilo, ele não fazia o que ele faz hoje, né? Situações inadequadas, por exemplo. Ou seja, a própria família fala que o comportamento mudou. E, às vezes, não é nem a própria família, os próprios amigos que obrigam o paciente a procurar o médico e acaba indo com o paciente para procurar o médico, e a queixa acaba sendo mais da família e dos amigos. Não do paciente propriamente dito. Por isso, né? que é importante nós ouvirmos as pessoas que rodeiam a família, Fundamental. a pessoa. Fala um pouco do neuropsicológico. Desculpa, a gente acabou expandindo um pouquinho. Perfeito. Na verdade, assim, a avaliação neuropsicológica ela não é fundamental para a gente dar a grande maioria dos diagnósticos, né? Ela pode ser de auxílio muito importante, principalmente para aquelas pessoas que têm queixas leves, né? Então, quem tem ainda, por exemplo, uma queixa muito leve, que às vezes a gente faz um mini-mental, né? Faz testes até mais difíceis e a pessoa acerta tudo. A pessoa vai muito bem no teste, mas ela tem a queixa. Não, eu acho que eu estou esquecido, apesar de eu ter ido bem nesse teste. Então, às vezes, a avaliação neuropsicológica ela pode ajudar a gente a destrinchar um pouco mais, porque geralmente primeiro que não é feito só em uma avaliação, geralmente é mais de um dia de avaliação, né? É uma avaliação extensa, então são vários testes, né? Avaliam com muitos detalhes e os resultados eles são comparados, né, com o que a gente fala controles saudáveis, né? Pessoas da mesma idade, sexo, escolaridade, né? Isso é comparado a um banco de dados que se tem, né, para ver se a pessoa está, digamos, um pouco abaixo do que era esperado para a idade dela, ou muito abaixo do que era esperado para a idade, para o sexo, para a escolaridade dela, né? Mas em situações mais específicas que a gente pede, ou quando a gente não consegue caracterizar muito bem qual domínio que está acometido, né? Às vezes pode ter uma dificuldade. Então, nesses casos pode ajudar bastante, sim. Mas na grande maioria, assim, os casos mais simples, tal, geralmente a gente não costuma pedir. Normalmente você já consegue fechar com os testes que você faz. Fechar eu não digo, mas ter uma forte suspeita com os testes que você faz lá no consultório. Né? Vamos falar um pouquinho aqui, vamos passar para as principais síndromes demenciais. Né? Vamos falar aí, começa com Alzheimer. Como é que é o Alzheimer? Caracteriza o Alzheimer para o nosso ouvinte. Tá. Talvez seja a principal demência. Perfeito. Só antes de falar do Alzheimer, eu vou falar assim, então, quando a gente fala as principais demências, né, é importante a gente diferenciar. Né? Existem demências de origem degenerativa, neurodegenerativa, e existem as demências não degenerativas. Né? Então, você pode falar o que é degenerativo para o ouvinte? Perfeito. Degenerativo é quando a gente tem geralmente, né, alguma deposição de algumas proteínas no cérebro, né, algumas proteínas específicas, e essas proteínas no cérebro elas vão lesionando os neurônios. Né? Ou seja, vai então juntando um lixo ali, entre aspas. Exato, né? Vai acumulando algumas proteínas, e aí isso em algumas regiões específicas do cérebro, tá? E isso vai gerar sintomas, porque vai ter morte de alguns neurônios, né, em regiões específicas, isso vai dar os sintomas. E isso tende a ser progressivo. Né? Por isso que a gente fala degenerativo. Vai degenerando os neurônios ao longo do tempo. Né? E aí, existem várias doenças degenerativas. Né? Então, a gente tem a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal, a demência com corpos de Levy. Né? E aí, cada demência dessa tem uma característica específica, né? Porque geralmente é um tipo de proteína específico. Então, cada uma delas geralmente tem uma proteína diferente e que se acumula em locais no cérebro diferentes. E aí, cada local do cérebro que ela se acumula no início vai dar um sintoma. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer, ela começa a se acumular muito precocemente nas áreas responsáveis pelaquela memória que eu falei, aquela memória autobiográfica, memória episódica, né? Então, nesse circuito que trabalha a memória, que faz a consolidação da memória. Então, por isso, a primeira queixa nos pacientes que têm doença de Alzheimer é esquecimentos para fatos recentes. Ah, olha só. Então, geralmente, as pessoas que têm doença de Alzheimer, elas lembram de onde estudaram, lembram qual era a cidade que elas nasceram, qual foi o primeiro namorado, né? Lembram de várias situações
no passado, mas coisas recentes, né? Então, às vezes, o que comeu ontem, o que você fez ontem, né? Tinha um compromisso e esqueceu, né? Então, esses fatos mais recentes, eles começam a ser prejudicados. A pessoa não consegue guardar informações novas, né? Então, esse é o sintoma principal inicial da doença de Alzheimer. Então, já emendando, então, né, para a doença de Alzheimer? Sim, porque depois a gente fala um pouquinho de cada uma. Um outro sintoma também que a gente vê mais no começo, né, é a desorientação topográfica, né? O que significa isso, né? A pessoa, ela começa a se perder em locais que ela conhecia habitualmente, né? Então, caminhos que ela fazia rotineiramente, que ela sabia fazer, ela começa a ter dificuldade em se localizar no espaço. Então, isso também pode ser um sintoma precoce da doença de Alzheimer, né? Esses esquecimentos com essa desorientação. Como, por exemplo, você está dentro do mercado lá, que você ia todo dia e não sabia sair, né? Exato. Ou mesmo isso, a pessoa faz esse caminho para o mercado, todo dia fazia, andava 3 quarteirões para ir, 3 para voltar, e nesse caminho de volta a pessoa se perde. Isso é uma queixa muito comum, né? E geralmente pode começar... pode surgir nos quadros mais iniciais ainda, né? Então, esses são os sintomas principais. A desorientação temporal, né, como a gente já havia falado, a pessoa não consegue se lembrar, né, que dia é hoje, né, que ano que a gente está. Isso são as coisas mais precoces, né? Ao longo do tempo, como a gente falou, essas proteínas, elas começam a expandir a localização. Então, elas vão começar a se localizar em outros locais do cérebro. E aí elas vão poder dar outros sintomas. Então, digamos, essas alterações de raciocínio, né, de desatenção, tudo, elas vão se tornando muito frequentes também, né? Pessoas, até nas fases mais avançadas, né, elas podem ter alteração, até alucinações visuais, né, alterações de percepção das coisas, né? Às vezes não conseguem fazer coisas, né, gestos como faziam antes, né? Não conseguem mais cozinhar, não consegue mais preparar um café. Então, isso vai progredindo, né, ao longo do tempo. Mas para a gente caracterizar uma demência, muito importante a gente ver o início. Porque é o início que fala para a gente, provavelmente, qual foi, né, o tipo de proteína onde ela começou a se acumular, e isso dá mais ou menos a dica para a gente de qual é o possível diagnóstico. Porque no final elas são muito parecidas, né? No final, decorrência de muita proteína no cérebro, né? No final, a maioria das demências fica meio difícil você conseguir diferenciar, né? Porque ela se acumula por todo o cérebro, essas proteínas. Então fica difícil você diferenciar com base naquele momento. Por isso que aí você precisa da história, né? Por isso que o acompanhante é fundamental, porque ele vai te falar como que era lá no começo. Você já chega, por exemplo, num quadro mais avançado. Mas lá no começo, como que era? Não, doutor, ela queixava muito de esquecimento para coisas assim. Acabava de falar uma coisa, um outro sintoma muito importante, eles começam a ficar muito repetitivos. Não, você fala uma coisa, ele fala uma coisa, daqui a 5 minutos repete a mesma coisa, porque ele esqueceu o que falou. Não, então eles começam a ficar muito repetitivos. Esse é um sintoma bem frequente também dos quadros iniciais de doença de Alzheimer. Então, Alzheimer, amarrando aqui, você tem um comprometimento precoce da memória recente. Isso. E aí isso vai alargando, depois a memória espacial. Existe a fase de agressividade do Alzheimer? O paciente pode ficar agressivo? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, né? As alterações de humor e de comportamento, elas são muito frequentes em várias demências, né? Vários quadros demenciais. Os pacientes que têm doença de Alzheimer, eles costumam, é muito frequente também, eles terem alterações de humor bem no começo do quadro, tá? Eles podem ter quadros depressivos, né? Eles podem ter sintomas de tristeza, até de apatia também. Isso faz parte da doença, não necessariamente porque ele está sentindo que ele está ficando doente e deprime. Como é que é isso aí? Isso é uma questão interessante, porque não necessariamente faz parte da doença, mas pode ser. Tá. Então, eu vou te explicar. Existem pacientes com quadros depressivos graves, né, ou moderados a graves, e até com ansiedade também descompensada, que eles podem ter queixas de esquecimento. E, às vezes, essas queixas de esquecimento podem estar relacionadas somente ao transtorno de humor, a depressão, a ansiedade. E você melhora, então, começa a tomar um antidepressivo, começa a fazer a psicoterapia,
E às vezes essas queixas melhoram. A gente vê isso na prática. Por outro lado, transtornos de humor também podem ser uma manifestação precoce de algumas demências. Então, às vezes, o paciente, junto com esses esquecimentos, ele começa a ficar mais ansioso, né, começa a ficar mais irritado, né, pode começar a apresentar um quadro de apatia ou até mesmo de tristeza. Então pode ser também um quadro, sintomas iniciais, né? Mas por isso que a gente nunca dá um diagnóstico uma única vez, né? A gente precisa sempre acompanhar, né, e ver direitinho a história para ver o que faz mais sentido, né, para o quadro da paciente. E às vezes a gente vai acompanhando, vai vendo se esse quadro progride, né, se vai piorando, ou se, por exemplo, você melhora o transtorno de humor e as queixas somem, né? Isso fala muito a favor de que essas queixas foram secundárias aí à depressão, por exemplo, né? Mas é frequente também ter alterações de comportamento e de humor nos pacientes com demência. Tá. Vamos falar agora um pouquinho da demência aí, que as pessoas querem ouvir muito falar por causa do ator, né, do Bruce Willis, a respeito da demência frontotemporal. Qual é a característica dessa demência? Como é que ela se diferencia da doença de Alzheimer no começo? Isso é muito interessante, Marcelo, porque surgiu, né, no ano passado, se não me engano, né, a matéria de que o Bruce Willis ele teve um diagnóstico de afasia, né? E aí ficou muito aquela... A tal da afasia progressiva, isso, né? E a maioria dos veículos de imprensa nem colocava como afasia progressiva, né? Colocava como diagnóstico de afasia, né? O que é interessante porque a afasia é um sintoma, é uma alteração neurológica, mas não é um diagnóstico propriamente dito, né? Ele não fala qual é a causa, é só um sintoma. Então, por exemplo, a gente pode ter afasia, que é a afasia mais comum que acontece, do AVC, né? É a do AVC. Né? Do derrame cerebral. Exato. Né? Então a paciente tem lá uma isquemia, né? ou deixa de chegar sangue àquela região específica da linguagem do cérebro, ou às vezes tem uma hemorragia naquele lugar e a pessoa começa a ter dificuldade de falar, de se expressar ou mesmo de compreender algumas coisas. Então isso é uma afasia, mas é uma afasia secundária ao derrame. E aí existem outros tipos de afasia, né? Que são afasias de origem degenerativa, né? Que aí são chamadas as afasias progressivas primárias. Tá? É um diagnóstico relativamente raro, assim, não é algo que a gente vê com tanta frequência, mas comparado à doença de Alzheimer, por exemplo, que é muito mais frequente, né? Mas a afasia progressiva primária é um tipo de doença neurodegenerativa. E aí, por que eu estou falando de afasia progressiva primária? Né? Porque faz parte, dois tipos principais de afasia progressiva primária fazem parte da demência frontotemporal. Né? Podem ser essas manifestações iniciais. Né? Por quê? O que é demência frontotemporal? Basicamente, a demência frontotemporal ela é uma demência em que você tem uma atrofia, né? Você tem uma perda neuronal, uma perda de neurônios, que está predominantemente localizada nos lobos frontais e temporais. Por isso que chama demência frontotemporal. Tá? É ali que a proteína junta. Exato, é ali que junta mais proteína. E o Alzheimer é mais temporal. Né? Exato, o Alzheimer ele é mais temporal e mais parietal, assim, no começo, né? Mas depois também ele vai se espalhando. E assim, a demência frontotemporal ela pode ter várias manifestações diferentes, né? Então, uma forma de se apresentar a demência frontotemporal é sobre a forma de uma afasia progressiva primária. Você explica o que é afasia para o ouvinte? Rapidinho. Perfeito. A afasia progressiva primária, basicamente, é quando você tem uma dificuldade, uma alteração de linguagem, e que ela é progressiva e que ela vai, como a gente falou, né, para você caracterizar como uma demência, ela tem que impactar na sua qualidade de vida, né? Você tem que atrapalhar as coisas que você faz. Você deixou de fazer coisas, está deixando de fazer coisas por conta da afasia, né? E essa afasia ela é progressiva, né? Então ela vai piorando ao longo do tempo. Quando é só a afasia, basicamente só a afasia, a gente chama de afasia progressiva primária, porque é basicamente ali só a afasia que não tem outros domínios muito acometidos, né? O que aconteceu com Bruce Willis? Provavelmente, né? Porque, enfim, a gente não tem muitos dados, né, do que aconteceu. Só para explicar para os ouvintes o que é afasia. A afasia
um transtorno de linguagem, ou seja, a pessoa que tem afasia tem alteração de linguagem e basicamente ela pode ser de expressão, ou seja, ela acaba tendo dificuldade para falar, ou seja, pode não encontrar palavras ou não conseguir formar frases completas, ou seja, dificuldade para falar, sabe o que quer falar, porém é difícil de falar. Nós temos também a afasia de compreensão, né, em que a pessoa ouve a linguagem falada, ouve, porém sai, né? não consegue entender o que está ouvindo, né? Observem que na afasia de expressão, a pessoa não consegue expressar a fala, não consegue falar adequadamente, construir a linguagem, porém está entendendo tudo, né? E na afasia de compreensão, a pessoa consegue falar, porém não entende muito o que os outros falam, nem o que está falando. E, consequentemente, não consegue elaborar uma resposta, né? E existem as afasias mistas. Tá. Fala aí do Bruce Willis. O que você acha que aconteceu assim? Vamos especular um pouquinho. Por ele ter tido recentemente essa mudança, entre aspas, do diagnóstico, né? Porque, a princípio, a afasia progressiva primária já faz parte ali do espectro da demência frontotemporal, mas o que provavelmente aconteceu é que ele começou a ter outros sintomas que não estavam exclusivamente ligados à linguagem, né? Então é possível, eu não sei quais foram os sintomas que ele apresentou, mas acredito que tenha surgido alguns sintomas talvez comportamentais, né? Existe uma variante, né, que chama a variante comportamental da demência frontotemporal, né? Em que você tem alguns sintomas de comportamento. Então, por exemplo, né, a pessoa ela pode ficar mais desinibida, então ela pode falar, enfim, começar a falar piadas um pouco inapropriadas. Inapropriadas em ambientes não adequados. Exato, né? A pessoa pode ter falta de empatia. Então, a pessoa vê um acidente, já peguei casos assim, né, de ver um acidente com a pessoa próxima e a pessoa não se manifestar, né, não ir ajudar, fingir que não aconteceu. Então, a falta de empatia com o próximo, né? Comportamentos meio obsessivos, né? Então a pessoa fica pegando sempre a mesma coisa, fazendo movimentos com as mãos repetidos, né? Alterações de alimentação, né? Então a gente pode ter compulsões alimentares, geralmente por doces, né? Então a pessoa que começa a comer doce disparadamente, assim. Tem que tomar cuidado. Mas de uma forma patológica, né? De uma forma assim muito exagerada, né? Aquela pessoa que não tem limites, né? Basicamente, essa variante comportamental é como se fosse aquela pessoa que não tem limites, né? Como se fosse aquele tiozão, sabe, inapropriado, só que ao extremo, né? Aquela pessoa que começa, ficar desconfortável. E outra coisa, começa a tornar o ambiente desagradável. Exato. E no começo, às vezes é difícil você fazer esse diagnóstico bem no começo, né? Às vezes a pessoa acha, nossa, isso está ficando mais chato, a pessoa que está perdendo a noção. Mas ao longo do tempo, quando isso vai impactando em algumas atividades da vida dele, né? Essa pessoa realmente vai deixando de conseguir fazer algumas coisas, vai se colocando em situações de risco, né, por conta disso. Então, geralmente é nesse momento em que as famílias começam a procurar ajuda. Há uma descrição do Bruce Willis, eu acho que foi mais pelo lado dele aqui, que ele tinha dificuldade de memorizar os textos. Não memorizar, mas de... Ele é um artista, né? E ele teve muita dificuldade para lidar com o afasia. Eu acho que ele não conseguia se expressar como artista, etc. Até. Vamos falar um pouquinho, então, agora é uma demência, não é tão frequente, que é a demência dos corpúsculos de Levi, que já é outra proteína, né? Sim. Que deve juntar em outro lugar. Você explica um pouquinho para o nosso ouvinte? Perfeito. Só voltando um pouquinho, em relação à demência frontotemporal, é importante o público saber que demência não é sinônimo de alteração de memória. Demência não necessariamente significa, num primeiro momento, dificuldade de memória. Mas no Alzheimer, a primeira manifestação é a dificuldade de memória, principalmente para fatos recentes. Agora, na demência frontotemporal,
A dificuldade mesmo de memória que prejudica a função, ele pode não aparecer num primeiro momento, ele pode aparecer durante o percurso da doença. Né? Então, ele pode, inclusive, começar com alteração de outros domínios cognitivos. Por exemplo, o domínio comportamental, por exemplo. Uma vez eu atendi um paciente em que começou mais no lobo frontal do que temporal. Então, ele falava bem, ele se expressava bem, ele entendia tudo, tinha boa memória, né? Mas ele perdeu o julgamento da situação. Então, ele começava a cantar as menininhas. Né? Inclusive, o cúmulo foi quando ele começou a cantar as amigas da filha na frente da filha. Né? Então, quando isso acontece, muitas vezes as pessoas têm um preconceito com as pessoas e acabam criticando. Só que nós somos da área de saúde, nós temos que ter... Pode ser a manifestação de uma doença. Pode ser manifestação de doença. E não sair julgando a pessoa, não sair xingando a pessoa, julgando, porque pode ser que haja alguma doença acontecendo com a pessoa. Às vezes você vira um hater de alguém que está doente. Isso, de alguém que está doente. Então, nessas horas, é importante a família também não sair julgando e sim, proteger a pessoa. E procurar ajuda. Claro, pedir desculpa para os amigos. A filha saía pedindo desculpa para os amigos, né? E para pessoas da rua, né? Saía pedindo desculpa, levar para o médico para que a pessoa possa ser acompanhada pelo médico, descartar insuficiência renal, hepática, etc., né? Para essa alteração de comportamento. Eu lembro uma vez, eu assisti uma reportagem, acho que levaram um casal para elogiar 40 anos de casado, aí o jornalista começou a perguntar e o cara começou a liberar algumas informações inadequadas e o jornalista não percebeu. E ele começou a falar daquilo como se fosse uma piada. Eu olhando, falei, nossa, ele deve ter algum sintoma precoce de demência ali, sutil, e ele não percebeu, e aí virou uma piada. Tiveram que cortar um programa numa TV ao vivo. Tiveram que cortar para... né? Enfim, é muito perigoso isso. Né? Às vezes realmente pode ser perigoso. Às vezes a pessoa pode se colocar em situações muito... Até de vida, né? De vida, complicadas, né? Financeiras. Tem pessoas que fazem empréstimos vultosos, tem coisas... Tinha que dar olha, com todo o respeito, eu tinha que dar um curso desses para o gerente do banco, né? Sim. Entendeu? Não, mas é sério. Sim. Eu já peguei muitos casos que, por causa de demência, o cara faliu. Sim. Empréstimo, compra de produtos bancários inadequados, etc. E perfeito. Complicado isso, né? E só antes de falar do Levi, uma coisa que é interessante, está falando de afasia progressiva primária, né? E como eu estava falando, a afasia progressiva primária, na maioria dos casos, ela entra dentro ali da demência frontotemporal, né? Por isso que o Bruce Willis acabou evoluindo de afasia progressiva primária, teoricamente, para o diagnóstico mais formal de demência frontotemporal. Mas a afasia progressiva primária, ela também pode ser causada pela doença de Alzheimer. Isso é uma coisa que, enfim... Às vezes mistura os diagnósticos. Às vezes mistura mais específico, porque já tive paciente assim que veio com diagnóstico fora de afasia progressiva primária e realmente tinha uma afasia progressiva primária, só que a causa principal era pela doença de Alzheimer. E a pessoa ela ficou assim, não entendia, porque disseram para ela que ela tinha uma demência frontotemporal. Né? Então existe um tipo muito específico de afasia progressiva primária, né, que a gente chama de forma logopênica, né, que a pessoa ela tem dificuldade em achar palavras. Né? Então ela vai falar uma coisa, aquele negócio, aquela... Edson. Cuidado, hein? E é muito característico, eles têm muita dificuldade de repetição também. Tá. Então você pede para repetir uma frase, elas se embolam tudo, né? Tem muita dificuldade. Então essa é o que a gente chama de uma variante da doença de Alzheimer. Tá. A doença de Alzheimer, como eu falei no começo, a forma principal, mais de 90% dos casos, é essa forma de esquecimentos, né, que a pessoa tem. Então a grande maioria vai ser. Mas existem algumas variantes, existem algumas variações da doença de Alzheimer, que pode ser a afasia progressiva primária,
pode ser também o que a gente chama, né, de, enfim, uma dificuldade às vezes de reconhecimento, né, das coisas, né? A pessoa tem dificuldade de reconhecer objetos, né? Alterações mais posteriores no lobo posterior, que é o lobo do reconhecimento, da visão, né? A gente pode ter uma variante que ela é mais relacionada ao raciocínio, né? Pode ter mais alterações de comportamento também. Então, a doença de Alzheimer, não se espantem também se for um quadro mais atípico de doença de Alzheimer, e aí, talvez o neurologista classificar como uma doença de Alzheimer, né? Mas a grande maioria dos casos começa com esquecimento. E demência de corpúsculos de Lewy? Demência de corpos de Lewy. Então, essa é uma demência muito interessante também, assim, do ponto de vista neurológico, né? Para a família, obviamente, não é, né? Mas que ela costuma começar com algumas alterações bem específicas, né? Então, alguns pontos que a gente fala assim, cardinais da demência com corpos de Lewy. Primeiro, a gente costuma ter alteração cognitiva, mas mais relacionada ao que a gente estava falando, né? As funções executivas, né? Ao foco atencional, ao raciocínio, ele começa a ficar mais prejudicado, a pessoa não consegue se planejar direito, né? Começa a errar muita conta que fazia bem antes. O sintoma cognitivo principal não é esquecimento. Pode ter um pouco de esquecimento também, mas o principal é esse. Mas outras coisas que chamam a atenção, que falam muito a favor de Lewy. Alucinações visuais precoces, né? Então a pessoa, e alucinações geralmente complexas, né? Então começa a ver outras pessoas, animais, né? Dentro da casa, né? Começa a ver, já vi paciente que fala que via o quarto caindo água na parede do quarto o tempo todo, e não estava chovendo, que nem agora está em São Paulo, né? Então, e via inundação dentro do quarto quando não tinha nada, né? Um monte de aranha, formiga, né? Muito comum eles verem animais. Então, alucinações visuais mais complexas. Uma outra coisa também que é frequente, alterações de sono, né? Então, tem um distúrbio específico, né, que a gente chama transtorno comportamental do sono REM. Né? Sono REM é aquele sono que a gente sonha, né? Que a gente fala, REM é de Rapid Eye Movements, né? Que o olho ele começa a mexer muito rápido. Se todo mundo for prestar atenção a alguém dormindo, quando está sonhando, geralmente o olho ele começa a fazer alguns movimentos assim. Então esse é o sono REM, né? O sono em que a gente sonha. E geralmente quando a gente está sonhando, imagina, a gente está pulando de um edifício, está fazendo alguma estripulia, fazendo algum esporte, voando. Em cima da cidade. Então assim, só que o nosso corpo está parado, né? Nosso corpo não se mexe, porque existe um comando central para o nosso corpo ficar parado, enquanto a gente está sonhando aquele mundo inteiro, né? Nos pacientes que têm esse transtorno, o cérebro ele para de mandar esse comando para o corpo ficar parado. Nossa. Então a pessoa ela começa a se movimentar, se mexer na cama, e às vezes derruba o companheiro, cai da cama, se machuca, né? Às vezes pode ser bem importante isso. Então, e nem sempre é fácil a gente conseguir saber se é realmente nesse período do tempo, desse período do sono, tudo. Às vezes a gente precisa acabar fazendo um exame mais específico, né? Uma polissonografia para poder dar um diagnóstico mais preciso. Mas é um transtorno que é bem frequente também nos pacientes com Lewy. E a última alteração, mais principal assim, dos pacientes com Lewy é o que a gente chama de parkinsonismo, tá? Que é muito comum as pessoas confundirem parkinsonismo com doença de Parkinson. Parkinsonismo são as alterações motoras, né, que os doentes com doença de Parkinson têm. Então eles começam a ter uma rigidez, né, muita dificuldade, uma lentidão nos movimentos, às vezes pode ter algum tremor também associado. Então os pacientes que têm demência com corpos de Lewy, eles podem ter também essas alterações motoras, pode ter quedas também, né? Que não faz parte do quadro das outras demências no início ou no meio da manifestação. Né? Geralmente esse quadro é mais específico para a doença com corpos de Lewy, né? Existem até algumas outras demências que manifestam com parkinsonismo, tá? Mas são um pouco mais raras, talvez não valha a pena a gente comentar. Vamos falar por último, aí o Edson vai... Essa semana atendi um paciente, avaliei um paciente que provavelmente seja demência associada à doença de corpos de Lewy,
E olha só que interessante. Aparentemente a memória estava boa, só que a queixa era, ele é um matemático. A queixa é, doutor, não consigo mais fazer os meus cálculos. É justamente isso que você falou, Olha só, de né? função executiva, né? Ele falava, doutor, antes eu fazia tudo de cabeça nas coisas que eu faço. Atualmente eu não consigo mais fazer de cabeça. Eu tenho que fazer com calculadora e eu tenho que anotar. Então, provavelmente, algum distúrbio de memória. Porque para fazer tudo de cabeça, precisa ter memória também. Ele não mais conseguia ter memória suficiente para isso e nem executar. Bom, essa foi a queixa. A segunda queixa dele, a esposa falou, doutor, que é o do distúrbio comportamental do sono REM. Falou, doutor, ele fica se mexendo muito, parece que está brigando. E ele grita, ele fica resmungando, balbuciando, fala algumas palavras soltas, xingando, né? E ele fica parte da noite fazendo isso. E já bateu em mim, falou assim, né? Ou seja, é um quadro característico de distúrbio comportamental do sono REM. Né? Aí quando eu fui examinar o paciente, ele tinha roda denteada, um pouquinho de rigidez, né? Tinha um pouquinho de tremor. Né? Agora, bradicinesia ele não tinha, né? Mas ele juntou duas esferas do parkinsonismo, que é tremor de repouso, ele tinha um pouquinho, e ele tinha um pouquinho de rigidez. Bom, e só fazendo um paralelo, a última coisa, é que a demência com corpos de Levy, ela é uma doença que ela é uma prima da doença de Parkinson, né? Isso é uma coisa, são parentes. É a mesma proteína da doença de Parkinson, uma proteína que chama alfa-sinucleína. A grande diferença do Levy para o Parkinson é onde começa. Né, onde começa essa deposição das proteínas e se dá os sintomas principais. Então, na doença de Parkinson, o começo é muito mais motor, né? Então a pessoa vê aquele tremor, aquela lentidão, aquela rigidez. Mas a pessoa com doença de Parkinson, inicialmente, ela não tem quadro demencial. Ela começa a desenvolver o quadro de demência, né? Geralmente essas alterações, né, de funções executivas, de memória, mais lá para frente, depois de alguns anos de doença. Enquanto que os pacientes com Levy, é o contrário, eles começam com quadro demencial e geralmente as alterações motoras não são mais tardias. Já pode ter também no começo, mas não são tão pronunciadas geralmente como na doença de Parkinson. E é importante orientar a população para que os nossos pacientes com doença de Parkinson não entrem em pânico. O quadro demencial na doença de Parkinson, quando aparece, é muito mais tardio. E outra coisa importante, não aparece em todos os pacientes. Bom, vamos ter que... Eu queria falar de demência vascular, mas nós temos algumas coisas para falar aqui ainda, mas amarrando, demência vascular acho que a gente aborda no podcast de AVC, etc. Para falar um pouquinho também ali em prevenção, a gente fala. Aí é o seguinte, amarrando o que você falou, a demência, o diagnóstico vai depender de que proteína é e aonde ela se junta no cérebro, isso? Exatamente. E aí vai dar os sintomas específicos e é assim que o neurologista vai fazer o diagnóstico. Eu queria que o Edson falasse rapidamente, porque há uma confusão enorme na população. Se um velhinho fica confuso, a primeira coisa, não, tá com Alzheimer, tá com demência. Como é que é isso, Edson? Fala rapidamente pra gente a respeito das demências ou das síndromes demenciais agudas reversíveis, que o paciente volta ao normal. É importante todos da área de saúde, assim como a população, é importante todos saberem que a síndrome demencial tem a síndrome demencial degenerativa, como o Maurício falou para a gente, né? E tem a síndrome demencial reversível, né? Os sintomas de demência nada mais são do que manifestação de cérebro que não funciona bem, né, em suas diferentes esferas. Né? Então, o que faz o cérebro não funcionar bem? O que pode favorecer o aparecimento de sintomas demenciais? Então, anemia grave, né? Carência de vitamina B, por exemplo, complexo vitamínico, né? Principalmente B1, B12, né? E o ácido fólico são vitaminas que reconhecidamente a sua carência pode provocar
alteração de função do cérebro e pode mimetizar uma demência, né? É importante nós sabermos também das doenças sistêmicas, né? Por exemplo, alteração da tireoide, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo podem provocar disfunção cerebral, assim como insuficiência hepática, insuficiência renal. Em outras palavras, doença do fígado e doença dos rins podem provocar um quadro demencial. É importante nós descartarmos também, como médico, investigarmos as doenças infecciosas. Infecção, né? Muito comum, né? Isso. A gente vê velhinho Infecção, ficar confuso. né? A primeira manifestação da infecção, às vezes, é confusão, né? Isso. E dentro das infecções, principalmente a sífilis, né? A neurosífilis e o HIV, por exemplo, né? Então, uma recomendação aos jovens sexualmente ativos, e não só jovens, como os idosos sexualmente ativos, é de que a proteção é muito importante. A proteção para evitar sífilis e evitar HIV, por exemplo, é muito importante. É problema de saúde pública, inclusive. Bom, fora isso, é importante nós sabermos, por exemplo, doenças oncológicas, né, neoplasias podem consumir o organismo e fazer com que o cérebro não funcione direito. E é importante também nós lembrarmos, além disso, da depressão, né? Como o próprio Maurício já falou, a depressão ela diminui a atenção das pessoas. A atenção é o pré-requisito para ter uma memorização, né? Então, e além disso, o cérebro deprimido funciona diferente. Nós temos lerdeza, lentidão do pensamento no cérebro deprimido. Os circuitos neurais do cérebro deprimido funcionam de modo diferente, inclusive na parte da memória. Tá? Então, depressão é o diagnóstico diferencial. É importante detectar a depressão e tratar. Tá? E um outro detalhe: os deprimidos podem sorrir. Então, dependendo da fase do dia, os deprimidos podem ficar, inclusive, eufóricos. Então, muito cuidado. Não é porque almoçamos com o nosso filho e que o nosso filho estava sorrindo que ele não tem depressão. Então, muito cuidado. Bom, e além de depressão, é importante nós pensarmos os medicamentos. Então, alguns medicamentos podem promover disfunção dos circuitos da memória, né, e do comportamento. Por exemplo, os benzodiazepínicos, que é Rivotril, muito utilizado para dormir, Lexotan, e muito utilizado para tratamento de ansiedade, né? E, portanto, não façam automedicação, né? Toda medicação precisa ter um objetivo, uma prescrição, uma necessidade médica, né? Então, benzodiazepínicos, né? Os anticolinérgicos, né? Que são os antagonistas da acetilcolina. Por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, os neurolépticos, eles têm os efeitos anticolinérgicos, né? Alguns antiparkinsonianos podem ajudar a diminuir a capacidade de memória, por exemplo, o biperideno, né? Então, medicamento. E as condições potencialmente neurocirúrgicas, né, que nós não podemos esquecer. Por isso que é importante as pessoas com alteração de comportamento e memória, é importante procurar o médico, né? Então, hidrocefalia de pressão normal, é importante nós descartarmos, e hematoma subdural crônico. Rapidamente, hidrocefalia de pressão normal nada mais é do que acúmulo de líquido céfalo-raquidiano, ou seja, de água do cérebro, nos ventrículos do cérebro, ou seja, nas cavidades dentro do cérebro, e esse líquido ele pode acumular de modo lento, né, sem aumentar muito a pressão intracraniana, sem provocar grandes sintomas de aumento da pressão intracraniana. Só que com o tempo, de modo crônico, esse acúmulo de líquido chega a ponto de comprimir o cérebro e provocar alteração de função no cérebro, né, pela compressão cerebral, né? E o diagnóstico tem que ser feito. Ele pode simular uma demência, ou seja, ele, como manifestação clínica, pode
ter quadro de demência, alteração de comportamento, quadro de memória, dificuldade de memória. Ele pode provocar apraxia de marcha, que é uma função executiva, né? Alterar a marcha. E ele pode também provocar incontinência urinária. Então, as pessoas que vêm com dificuldade de memória e comportamento, as pessoas que vêm com alteração na marcha, dificuldade na marcha e perdas de urina, nós temos, e é um paciente idoso, por exemplo, nós temos que pensar na possibilidade de hidrocefalia de pressão normal. Bom, por outro lado, o hematoma subdural crônico, a história clássica é: o paciente vem com queixa de memória, de atenção, de alteração de comportamento, a família fala: nossa, o meu pai está sonolento, o meu pai não consegue mais fazer as coisas, se perde no supermercado, não consegue fazer conta, né? Ou seja, o filho fala para o médico que o cérebro do pai não está funcionando direito, né? E as pessoas até já esqueceram que 3 semanas atrás, 1 mês atrás, o senhor caiu e bateu a cabeça. Bateu a cabeça isso, lá. até Nem esqueceu. Lembrava, nem lembrava mais. É bobo, né? Isso. O cara nem... Né? Só que ao bater a cabeça, muitas vezes a pessoa está usando aspirina, por exemplo, né? E vai sangrando bem devagarinho. E vai acumulando sangue entre o cérebro e o crânio e o osso. Né? E vai sangrando bem devagarinho. Né, de tal maneira que acaba demorando 3 semanas, por exemplo, para acumular uma quantidade de sangue suficientemente intensa para provocar inflamação do cérebro e compressão do cérebro, quando o cérebro passa a não funcionar direito. E o tratamento, dependendo do paciente, né, seria um tratamento cirúrgico de remoção do hematoma. Esquecemos também do tumor, né, que o Yuri Neville falou. Verdade. Tumores grandes também podem levar a alteração do comportamento. Isso. E até infecções sistêmicas, como, por exemplo, uma infecção urinária, uma alteração de eletrólito, né, cai o potássio, ou seja, o velhinho pode ficar confuso, né? Quer complementar? Quer falar de remédio que pode provocar síndrome demencial? O que você quer falar? Bom, acho que só para amarrar isso, né? Por que é importante o que o Chu falou? Porque na nossa investigação, no paciente que chega com uma queixa cognitiva, a gente tem que investigar tudo isso, né? Então, o que a gente falou mais importante, né? A história, né? Reforçando, né? A história lá desde o começo, como que foi, como que evoluiu esse quadro. Então, se é um quadro mais recente, de 3 semanas atrás, ou se é um quadro de 2 anos, ou um quadro de 10 anos que está chegando para você. Avaliação cognitiva básica que a gente vai fazer e aí a gente vai pedir alguns exames. Exatamente, né? Fala aí dos exames pra gente. Os exames que a gente pede, geralmente, quando a pessoa chega, a gente vê a história, examina, a gente já tem uma suspeita, né? A gente pede os exames para quê? Geralmente para excluir outras causas, né? E geralmente causas reversíveis de demência, né? Então, por exemplo, um hematoma subdural, um hematoma na cabeça. É uma causa potencialmente reversível. Você vai lá, descomprime, tira o sangue e a pessoa pode melhorar. Por isso que sempre que a gente faz essa avaliação, a gente pede alguns exames básicos. Então, exames de sangue, e aí vai entrar tudo isso que o Edson falou, né? Vai entrar hemograma, função tireoidiana, pesquisa para algumas infecções, principalmente HIV e sífilis, né? Algumas vitaminas mais frequentes, né? Principalmente vitamina B12. E o exame de neuroimagem, né? Uma tomografia ou, de preferência, uma ressonância, né? Mas para a gente, algum exame de neuroimagem para a gente avaliar como que está a estrutura do cérebro, né? Se tem alguma lesão ali, por exemplo, se tem um tumor, se tem um aumento, né, uma hidrocefalia, um aumento de líquido muito importante, ou se tem um sangramento. Então, para a gente excluir outras causas. Fazendo esses exames, excluindo essas outras causas, a gente vai dar o diagnóstico. Geralmente, se for um Alzheimer, a gente pode dar esse diagnóstico, que é um diagnóstico clínico. Clínico. Quer dizer, o diagnóstico das demências é basicamente ou primordialmente clínico. Sim. Atualmente, né, isso a gente não pode falar daqui a 10, 20 anos, né, porque as coisas estão mudando muito, né, mas atualmente o diagnóstico que a gente faz é clínico. Então a gente vê os sintomas, vê os sinais, vê a progressão e a gente, provavelmente essa pessoa tem uma doença de Alzheimer, né? Eu não posso dizer com certeza, porque a gente só diz que a pessoa com certeza tem uma doença de Alzheimer quando a pessoa, por exemplo,
digamos, falece, a gente pega o cérebro dela, examina, exatamente, bota no microscópio e a gente vê essa onde... proteína típica da doença de Alzheimer. Porque existem demências que podem dar sintomas muito parecidos, a gente viu, né? Então, algumas demências podem fazer essa... corresponder a alguns sintomas, né? Então, a paciente com Alzheimer, às vezes pode ter uma alucinação, às vezes pode ter uma alteração de comportamento que lembra uma demência frontotemporal. Mas, em geral, a gente sempre fala, né? Qual é a importância de você saber o diagnóstico diferencial entre 3 demências degenerativas, por exemplo? É importante para o paciente? É importante para você, médico? Por que é importante? Porque já que todas, no final, vão parecer a mesma coisa. Mas existem abordagens que a gente faz diferentes para cada uma. Lógico que existe uma coisa geral, né? Que a gente vai falar abordagem com a família, né? Tratamento multiprofissional, mas cada demência tem a sua característica, né? Então, por exemplo, na demência de Alzheimer, na doença de Alzheimer, né? A gente pode dar algumas medicações que podem auxiliar um pouquinho mais no foco, na concentração, às vezes pode melhorar um pouquinho a memória, né? E se a gente der essas medicações numa demência frontotemporal, a gente pode piorar o quadro. Olha só, importante isso, hein? Então, muito importante. Por outro lado, pacientes que têm demência com corpos de Levy, eles respondem muito melhor às medicações que a gente faz na doença de Alzheimer, que foram criadas para a doença de Alzheimer, mas a gente testou ela no Levy e a gente viu que eles melhoram muito a memória, a concentração com essa doença. Então, a gente faz até doses um pouco maiores. Olha só. Então, é fundamental a gente poder diferenciar, até para tratar sintomas específicos. Então, por exemplo, esse transtorno que a gente falou, comportamental do sono REM, esse distúrbio do sono, existem algumas... Quando isso realmente se torna algo perigoso, né, machuca, cai da cama, a gente pode dar algumas medicações, né, que podem aliviar um pouco esses sintomas, né? E o próprio parkinsonismo, alteração motora, é fundamental a gente saber se tem, porque tem medicação também específica que pode ajudar, né? Então, e até para a família também, né? É importante saber, né? Às vezes a família auxilia muito na condução, né? Na compreensão do que é, né? Bom, existe uma pergunta que não quer calar. Minha avó teve Alzheimer, eu vou ter Alzheimer, né? Uhum. É assim? É hereditário? Conta aí pra gente. Perfeito. Essa é uma pergunta que a gente vê muito frequente, assim. Né? E aí é importante a gente saber diferenciar quais são... Como que se dá a doença de Alzheimer, né? Como que é o mecanismo dessa doença. Então, existem mecanismos genéticos, e existem mecanismos ambientais, né, que a gente fala. Então, todos esses fatores que a gente está falando, né, de alteração, enfim, de reserva cognitiva, né, tabagismo, pressão hipertensão arterial, baixa escolaridade, alteração de audição, né, baixa audição na idade mais avançada, poluição, né? Interessante, tem estudos mostrando que poluição aumenta o risco de demência, né? Demência em geral, né, como um todo. Então, assim, existem fatores ambientais e existem alguns fatores genéticos também, né? Geralmente, esses fatores genéticos são vários. Geralmente, são vários genes que têm um impacto pequeno, né? Então, por exemplo, se, digamos, a mãe de uma pessoa que chega para você teve Alzheimer, ela vai perguntar, eu vou ter Alzheimer? Primeiro você vai falar, não sei, né? Se você não tiver queixa, né? Você vai falar, não sei. Porque não é um risco absoluto, né? Então, tem várias pessoas que têm familiares com Alzheimer que não têm Alzheimer, né? Essas pessoas, geralmente, principalmente se for familiares de primeiro grau, familiares mais próximos, elas têm um risco que realmente é um pouco mais aumentado do que da população em geral em ter a doença, mas não é um risco absoluto, né? Existem alguns raros casos de doença de Alzheimer, menos de 5% dos casos de doença de Alzheimer, que são causados por uma alteração específica num gene. E essa alteração são 3 genes principais que a gente conhece que estão relacionados, né? Essa alteração específica nesse gene, quando a pessoa tem, aí é praticamente certeza que se ela viver o suficiente, ela vai desenvolver, né? Mas aí tem algumas dicas pra gente, né? Geralmente são aquelas famílias em que, digamos, você tem 6 irmãos, 5 têm doença de Alzheimer. Ou seja... Então é uma herança muito forte, você já vê. Né?
E geralmente começam muito precoces, né? Então começa às vezes até antes dos 60 anos, com 50. Eu já vi paciente com 30 e poucos anos, 40 anos com doença de Alzheimer de origem genética. Nossa, 30 anos. Então, assim, felizmente isso é raro, tá? A gente falou, a grande maioria dos casos de doença de Alzheimer não tem essa relação tão marcada com, digamos assim, minha avó teve, eu vou ter. Não necessariamente, a pessoa pode não ter. Por isso que a gente sempre recomenda trabalhar o que a gente pode, né? Que é trabalhar os outros fatores que estão relacionados ao aumento de risco de demência, né? Pois é, vamos falar desses fatores ambientais, que a literatura está batendo muito nisso, né? Inclusive, eu acho que eu já vi até algumas reportagens que falam que até 40% dos casos de Alzheimer podem ser preveníveis. Perfeito. Né? Dá para eu me prevenir. Quer dizer, eu vou me prevenir daquele ajuntamento de proteínas no cérebro, né? Exato. Fala aí um pouquinho para gente. Você trouxe uma informação muito importante, né? Essa informação de 40%, é uma informação que saiu num relatório agora de 2020, né? Que foi enfim, vários estudos analisados, assim, de vários países diferentes, né? Que mostraram que se existe cerca de 40% das demências no mundo, você teoricamente poderia evitar se você cuidasse de alguns fatores de risco específico. Então, só que esse estudo foi em países desenvolvidos, né? Foi em países geralmente de alto poder aquisitivo, né? Países mais desenvolvidos. Ano passado saiu um estudo aqui do Brasil tentando fazer a mesma proporção desses fatores de risco. E aqui, sabe quanto foi o resultado? 48%. Nossa, subimos quase 10%, hein? Os países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, a nossa possibilidade, né, a quantidade de pessoas que a gente poderia evitar que tivesse demência é maior do que nos países subdesenvolvidos. Por quê? Né? Aqui a gente tem uma taxa maior de analfabetismo, né, baixa escolaridade, né? Então, assim, outros fatores, né, que a gente não cuida tão bem da pressão, né, pressão arterial é um dos grandes fatores de risco para demência em geral, né? Ou seja, pressão alta, né? Pressão alta, por quê? A pressão alta ao longo do tempo, né, ela vai fazendo pequenas lesões no cérebro, né, microlesões no cérebro, e com o passar do tempo essas microlesões vão causando algum impacto no nosso aprendizado, no nosso raciocínio, né? Então isso serve para todas as demências, né? Demências em geral. Então a pressão alta, ela é um fator de risco para a demência. Diabetes também, obesidade, sedentarismo. Ou seja, exercício físico é importante. Super. O primeiro P da medicina dos 5 P's. Prevenção, exercício, vida boa. Exato. E tem até estudo mostrando, por exemplo, um dos grandes fatores de risco, quase 7%, 8% desses 48%, estão relacionados à baixa acuidade auditiva, né? Baixa audição, que a gente sabe que é muito frequente nos idosos. E quando a gente usa aparelho auditivo, tem estudos mostrando que o uso de aparelho auditivo diminui o risco de evoluir com demência. Olha só que interessante, hein? Então, e o interessante do que o Maurício está falando é que, além da necessidade de nós corrigirmos o déficit auditivo, nós precisamos também corrigir o déficit visual. Ou Perfeito. seja, Tem vários trabalhos catarata, hoje, etc. vários trabalhos mostrando que a correção de catarata, por exemplo, pode favorecer um bom desempenho cerebral. Ou seja, enxergar bem é importante para mantermos o trofismo do cérebro. Assim como ouvir bem traz informação, isso, né? Assim como o exercício físico, ou seja, são diferentes formas de estímulo ao cérebro. Né? E todas essas diferentes formas de estímulo ao cérebro, seja através da visão, audição e através do corpo, o exercício físico, são formas de manter o trofismo cerebral. E a reserva cognitiva boa, né? Cognitiva. Exatamente. Vamos falar aqui mais cigarro, bebida alcoólica. Exato, cigarro também, né? Esses estudos também trouxeram, né, dentre esses fatores de risco, o tabagismo e o uso de bebida alcoólica, né? Eles classificam como 21 unidades, né, de bebida alcoólica por semana, né? Que é basicamente unidade, aquela unidadezinha de
pequena de cachaça. O copinho o de cachaça, pequeno de cachaça, né? Mas que isso se transfere também, por exemplo, para uma lata de cerveja, ou um copo, uma taça de vinho, por exemplo, né? Então, mais de 21 unidades por semana, que é o que se estabelece, assim. Mas, enfim, é importante lembrar, etilismo exacerbado, né? Bebida alcoólica exacerbada e tabagismo, e aí eles não consideram tanto a quantidade de cigarros, mas tabagismo em geral, né? A gente sabe que é muito prejudicial, né? E é prejudicial também para o nosso cérebro. A gente já sabia que era prejudicial para o coração, para outras coisas, né? Para o pulmão, para vários órgãos, mas hoje a gente sabe também que para o cérebro ele tem importância. Não, e outra coisa, se você afeta o coração, você pode afetar o cérebro, Exato, né? Existe exato. uma relação aí, até o Rafael citou, e eu quero ver se eu faço um podcast para frente, qual a relação da performance do coração com a performance do cérebro. Isso é muito importante também, Perfeito. né? Bom, vamos falar agora. Antes de passar para o tratamento, queria reforçar, demência é prevenível e a ação está com o paciente. É o terceiro P da medicina, participação no tratamento. A participação é você fazer seus exercícios físicos, estudar é muito importante, acima dos 40, 50 anos, ir para a faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, não parar, né? Vamos falar agora das novas formas de tratamento das demências, especificamente do Alzheimer. O que você tem de novidade? Como é que está caminhando isso aí? Certo. Esse é um ramo que nos últimos anos, né, tem chamado muita atenção, né, da mídia e tem trazido muita esperança também assim para nós, para os pesquisadores, né, para as famílias, né, tem evoluído muito a pesquisa no tratamento da doença de Alzheimer, né. As primeiras medicações que saíram assim mais populares para a doença de Alzheimer saíram nos anos 90, no fim dos anos 90, né, que são essas medicações que a gente usa que aumentam a quantidade de acetilcolina no cérebro, né? A acetilcolina é um neurotransmissor que está muito relacionado com a memória, com a atenção, né? E a gente viu que a gente dava essas medicações para os pacientes, eles melhoravam um pouco, né? Mas geralmente não eram melhoras muito expressivas, né? A gente vê assim que talvez isso ajude até a prolongar um pouco mais o tempo de doença, alguns meses, mas nada muito expressivo, né? Depois surgiu uma outra medicação que chama memantina, né? Que surgiu nos anos 2000, que é uma medicação que a gente usa muito mais nas fases moderadas, avançadas, que podem ajudar no controle comportamental, né, dos pacientes com doença de Alzheimer. Mas a gente não tinha até então nenhuma medicação que a gente fala modificadora da doença, né? Nenhuma medicação que evitasse a progressão ou que pelo menos diminuísse de forma considerável a progressão da doença, a progressão da deposição dessas proteínas. Que desajunta as proteínas. Exato. Né? E aí, nos últimos anos, né, a gente tem tido grandes avanços aí, né, até que agora, em 2021, foi liberada a primeira medicação lá pelo FDA dos Estados Unidos, né, que foi talvez a primeira medicação considerada modificadora de doença, apesar de ter tido muita polêmica na época, né, da sua liberação, porque, enfim, foram 2 estudos que avaliaram, né, essa medicação. Um estudo foi positivo e o outro foi negativo, né? Mas, enfim, por um debate com vários especialistas, tal, isso acabou sendo liberado lá pelo FDA nos Estados Unidos, mas ainda com várias críticas sobre essa medicação. Agora, mais recentemente, esse ano, né, já foi uma outra medicação foi liberada, né? A primeira lá de 2021 chamava aducanumab, né? A que saiu esse ano se chama lecanemab, né? São 2 medicações que a gente chama, são anticorpos, né? São anticorpos monoclonais, são anticorpos que são produzidos, né, em laboratório e são anticorpos direcionados para essas proteínas que estão presentes no cérebro. Tá? Então existem 2 proteínas principais relacionadas à doença de Alzheimer. Só para ser breve, né? Existe a proteína beta-amiloide e existe a proteína tau, né? Esse anticorpo, né, é um anticorpo direcionado à proteína beta-amiloide, né? Porque a gente acha que isso é o que começa a cascata ali, existe uma cascata, né? Deposição de proteína beta-amiloide que depois acaba gerando essa deposição de proteína tau no cérebro. E assim, essa medicação nova que saiu agora, né, essa já foi menos controversa do que o aducanumab lá em 2021, porque ela já mostrou, enfim, um certo benefício
em, digamos, redução da progressão da doença. Frear a deposição de proteína. Não chegou a frear propriamente dito, mas teve uma certa redução comparado ali com os pacientes que tomaram placebo. Olha né? só. Mas ainda, enfim, a gente ainda precisa estudar mais essas medicações. Por quê? A gente não sabe ainda, a doença de Alzheimer é uma doença que ela evolui em anos, né? E esses estudos, eles avaliam em meses, né? 18 meses, né? O resultado. Então, a gente não sabe se a longo prazo esse benefício vai ser maior, né? Ou se Como vão é que vai ser o desfecho? Como é que vai ser o né? desfecho a longo prazo, né? E existe também a questão de segurança, porque apesar de ter esse benefício, que não é um benefício grande até agora, assim, mas talvez tenha algum benefício, mas também está relacionado a alguns efeitos colaterais, né? E aí existem uma sigla em inglês, né, que chama ARIA, né, que é a presença de alterações relacionadas a essa proteína beta-amiloide, né, essa presença do anticorpo lá, que aí podem ser sangramentos. Então, você colocar esse anticorpo, né, ele vai atuar dentro do cérebro e, a depender da pessoa, isso pode gerar um sangramento dentro da cabeça, ou mesmo um hematoma, um edema dentro da cabeça também, um inchaço do cérebro, de uma parte do cérebro. Na maior parte das pessoas que eles viram foram assintomáticos ou com poucos sintomas, apesar de ter alteração, e uma porcentagem menor, essa realmente foi um quadro mais grave, que teve sintomas, né, as medicações precisaram ser separadas. Então, assim, existe uma questão também, não é uma medicação inócua, não é uma medicação que não traz nenhum efeito colateral, né? Ainda não foi aprovada no Brasil, né? Assim, são medicações ainda muito caras, né? Então a gente, enfim, é uma esperança que a gente tem, né? Que a gente está vendo uma evolução no tratamento da doença de Alzheimer. Eu sou esperançoso para que nos próximos anos, espero que não décadas, mas talvez nos próximos anos a gente tenha coisas ainda mais eficazes e mais seguras para a gente usar para esses pacientes, né? Então, quer dizer, essa não é uma medicação necessariamente sintomática, essa é uma medicação que atua na doença, mas ainda temos um longo caminho aí, né? Ainda temos um caminho pela frente, são boas notícias, assim, eu acho que eu sou um otimista, né? Então eu acho que são boas, sou entusiasta, são boas notícias, mas acho que a gente precisa estudar ainda mais, né? A gente precisa trazer medicações cada vez melhores, né, e mais seguras para o paciente, e mais baratas, acessíveis, né? Sim. Porque tem mais de 1 milhão de pessoas no Brasil que vivem com doença de Alzheimer. Então, assim, a gente precisa ter, né? E a tendência é aumentar, né? Se a população envelhece, vai aumentar, né? Um dado interessante, no mundo a gente tem cerca de 60 milhões de pessoas com demência, né? A expectativa para 2050, a gente tem cerca de 150 milhões. Nossa. Né? Então, olha, toda a família vai ter um, né? Assim, o aumento da população, o aumento da expectativa de vida está muito relacionado ao aumento da incidência de demência. Então, é importante que a gente saiba, primeiro, né, isso que a gente falou, atuar nas formas, nos fatores que podem ajudar a gente a prevenir. É óbvio que nem toda demência é prevenível, né? Porque senão, enfim. Mas existem pessoas que vão evoluir com doença de Alzheimer independente de fazer todas essas atividades. Porém, se você modifica esses fatores ambientais, o risco de você evoluir com uma demência é muito menor, né? Então é muito importante a gente trabalhar esses fatores e, né, lógico, né, e dar apoio, né, principalmente para as famílias, né, que a gente sabe que existe a doença de Alzheimer não afeta só o paciente, né? Ela afeta o entorno dele, né? Afeta a família, afeta o companheiro, né? Então a gente tem um termo que a gente chama, né, estresse do cuidador, né, que é algo que é muito frequente em alguns familiares que têm doença de Alzheimer, né? Porque eles viram às vezes os únicos cuidadores, muitas vezes não têm condições financeiras para contratar um cuidador, então a pessoa que era o companheiro de vida, né, que era o grande amor, às vezes você está tendo que trocar uma fralda, está tendo que colocar comida na boca, então para algumas pessoas isso é muito impactante. Às vezes não conseguem dormir, às vezes tem problemas físicos por ter que virar o paciente na cama, levantar do leito, levantar no banheiro. Qual é a melhor maneira de se apoiar essas famílias, na sua opinião aí? Eu acho que primeiramente, Marcelo, a gente tem que ter o que a gente chama de rede, né? Uma rede de pessoas próximas, né, que estejam dispostas a também ajudar nessa situação. Porque se a gente deixa tudo nas costas de uma pessoa só, de um cuidador,
isso às vezes fica uma sobrecarga muito importante, né? Então, pô, às vezes o paciente tem filhos, tem alguns primos ou até amigos que são muito próximos, né? Todos eles podem ajudar de alguma forma, né? Levar para passear, né? Fazer alguma atividade com a pessoa, né? Porque isso é importante também, não é porque a pessoa tem uma demência, uma doença de Alzheimer ou um quadro demencial que ela tem que ficar esquecida, tem que ficar no sofá, sentado, sem fazer nada o dia inteiro. Não, pelo contrário, essa pessoa se beneficia de estímulo, né? Então, estímulo de atividade física, sair, fazer coisas que a pessoa goste de fazer, né? Então, a pessoa que gostava de tocar um instrumento, lógico, dentro da medida do possível, se ela ainda consegue, estimular isso, né? Estimular a pessoa a fazer crochê, gosta de fazer, não está tendo dificuldades motoras, estimula a fazer, entendeu? Estimula a passear, estimula a interação social, é muito importante, mesmo os pacientes que têm quadros demenciais, né? Lógico, isso tudo vai sendo adaptado ao longo que a doença progride, né? Mas é super importante ter esse apoio, ter essa rede, né, familiar, essa rede próxima, né, que ajude... E carinho para o paciente. Muito, né? carinho, lógico, né? A gente sabe que, às vezes, o estresse, né, para quem cuida, é muito importante, né? Mas é super importante a gente sempre tentar entender que o paciente que está passando por aquilo não é culpa dele, né? Ele não escolheu ter um quadro demencial, né? Então, a gente sempre tem que entender isso para tentar tratar ele da melhor forma possível. Bom, E é importante nós falarmos que a abordagem ao paciente com quadro demencial deve ser uma abordagem multidisciplinar e multiprofissional. Perfeito. O médico não é o centro do universo nesse apoio ao paciente, né? O médico, em conjunto com psicólogos, né? Em conjunto com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, em conjunto com a enfermagem, né? Em conjunto com todos os educadores físicos, né? Fonoaudiólogos, né? Ou seja, todas as áreas da saúde estão preparadas para acolher e ajudar tanto a família como o paciente com quadro demencial. Isso é muito importante. Bom, para finalizar nosso podcast, você viu, a gente falou 2 horas aqui e não é o suficiente para falar tudo de demência, né? Demência é um campo muito amplo, mas eu acho que a gente trouxe alguns conceitos aqui muito importantes, principalmente para o nosso público e para as famílias dos pacientes com demência, né? E o que você falou por último, apoio à família, o apoio ao paciente é muito importante. Apoio à família vai melhorar o cuidado com o paciente e o cuidado com o paciente, carinho, atenção, enfim, pode até retardar a progressão da doença ou o paciente vai se sentir melhor, menos angustiado com a progressão da doença. Como última palavra, eu queria que você olhasse ali, desse a última palavra para o nosso ouvinte a respeito da importância do diagnóstico e a importância da prevenção, enfim, o que você acha que é importante falar para o nosso público. Então, acho que por tudo isso, né, resumindo o que a gente falou, é fundamental, então, que a gente perceba, né, primeiro, né, esses sinais precoces, talvez, de demência, esquecimentos, né, alterações de localização, de se perder, né, alterações de raciocínio, né, procurar um médico, procurar um neurologista, se possível, mas sempre procurar um médico, né, para avaliar essas queixas. E aí, assim, para a vida, né, quando a gente tem essas queixas, lógico, a gente vai continuar mantendo, né, todas essas atividades, prevenções que a gente já falou. Mas é importante lembrar, mesmo para quem não tem nenhuma queixa, para quem não tem nenhum sintoma, façam esses hábitos de vida, né, mais saudáveis e, né, que protejam mais o cérebro, né? Então, procurem estudar, né, ter uma escolaridade, né, sempre ao longo da vida inteira, né, estudar é muito importante, né, fazer atividade física, controlar bem pressão alta, diabetes, todos esses fatores, né, para a gente poder ter uma proteção cerebral maior, né, ter um cérebro mais saudável que resista um pouco mais a essas agressões, né? Essas proteínas. Mas, e quando isso acontecer, se tiver sintomas, né, se tiverem, sempre procure um médico, né, e lembrar que o paciente ele tem direito a saber, né? Às vezes é uma coisa que é importante, né?
O paciente ele tem direito a saber o diagnóstico dele, se ele quiser, né? Então, muitas famílias ficam angustiadas em contar, né, para não contar o diagnóstico para ele. Mas, lógico, isso é uma decisão do paciente, né? A gente tem que... É uma conversa muito delicada, mas o paciente tem que ser o centro, né, também da nossa atenção. A gente tem que dar todo o valor a ele e ajudar ele de todas as formas que a gente precisar e que a gente conseguir. E é importante a família saber também, nós entendemos a ansiedade da família de querer saber logo o diagnóstico, se é Alzheimer, se é frontotemporal, se é alguma outra forma de demência. Nós entendemos a ansiedade da família de cobrar o médico em uma única consulta. É importante saber que o diagnóstico ela não depende somente da caracterização naquele momento em que o paciente passa com o médico. Naquele momento, nós fazemos uma caracterização clínica do momento. Posteriormente, nós fazemos uma caracterização por exame complementar para descartar todas as causas reversíveis de demência, né? Então, é importante nós descartarmos as causas reversíveis de demência e somente isso muitas vezes não é suficiente para chegar no diagnóstico definitivo. É importante também a caracterização evolutiva. Muitas vezes, nós médicos precisamos acompanhar o paciente por um tempo para nós sabermos quais sintomas estão se desenvolvendo e se aparecerão ou não novos sintomas. Ou seja, o diagnóstico, só firmamos o diagnóstico quando fazemos caracterização clínica momentânea, quando nós fazemos caracterização por exame complementar para descartar causas reversíveis, ou seja, demências que têm tratamento e que podem reverter, e quando nós fazemos a caracterização evolutiva. Só dessa maneira que nós conseguimos firmar o diagnóstico com mais embasamento. Um diagnóstico assertivo, né, Maurício? E como o Maurício falou, o diagnóstico assertivo é importante para o tratamento e é importante para a caracterização do prognóstico, enfim, do desfecho. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber no nosso podcast. Foi ótimo. Edson, obrigado pelo episódio de hoje. E seja bem-vindo para novas ocasiões. Novos bate-papos. Muito obrigado a você que assistiu esse episódio, gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe, deixe seu comentário. Se você deixar o comentário alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, eu vou chamar o Maurício lá para responder a sua dúvida lá no nosso canal do YouTube, Médicos Hands-On, a ligação da medicina com você, agradecendo novamente a Escola do Pensar, que cede esse espaço para a produção de conhecimento para a população. Até a próxima.